Fala, conselheiro. Hoje tem uma mesa repleta de personalidades extraordinárias para falar sobre família acolhedora. E eu vou deixar que eles mesmos se apresentem. Tatiana? Olá, eu sou a Tatiana, estou como coordenadora de serviços de família acolhedora, sou pedagoga e é isso. Olá, pessoal, é uma alegria poder estar aqui hoje com essa mesa repleta de autoridades, né? Quero saudar a doutora Camila, o Paulo, que vem fazendo a frente, e a Tatiana, nossa coordenadora. Eu sou Omar Tomari, secretário de Assistência Social, Mulher e Família, e tenho o prazer de falar sobre uma pauta tão importante e apaixonante, que é a família acolhedora. Eu sou Camila Coelho, sou juíza da Vara da Infância, Família e Juventude da Comarca de Balneário Camboriú. Obrigada pelo convite, é um prazer dividir a mesa com vocês. Paulo, Tati, senhor secretário Omar. Estamos aqui, então, para falar desse tema tão importante e tentar ampliar o serviço no município. Então, vamos começar com a primeira pergunta para a doutora, né? Doutora, o que é o serviço de acolhimento familiar? Explica para nós como funciona esse serviço. É uma política pública prioritária, né? É um serviço público, é vinculado ao SUAS, né? É uma alternativa ao acolhimento institucional, então é o serviço de acolhimento familiar, que se destina a acolher provisoriamente crianças e adolescentes que são afastados da sua família de origem por estarem em alguma situação de risco, alguma violação de direitos, né? E esse serviço, ele prioriza, né, a prestação de cuidados integrais à criança e ao adolescente em relação à higiene, à educação, à saúde, ao desenvolvimento como um todo, né, no seio de uma família. Então, qual é a diferença do acolhimento institucional para o acolhimento familiar? É justamente proporcionar um cuidado individualizado e garantir o direito da criança e do adolescente ao seu desenvolvimento sadio e de forma completa, né, no seio de uma família e também com a convivência comunitária. E quem são essas crianças e esses adolescentes, doutora? São crianças e adolescentes acolhidos em razão de determinação judicial, em razão de terem sofrido alguma violação de direitos e não poderem estar naquele momento no seio de sua família de origem, né? Então, o objetivo é a reestruturação da família ou a localização de familiares da família extensa ou mesmo o encaminhamento dessas crianças e adolescentes à adoção, né? Então, é um acolhimento que deve ser provisório, visando a reintegração familiar dessas crianças e adolescentes ou, quando não possível, o encaminhamento para adoção. Eu só, Paulo, para trazer de uma forma mais simplificada, né? O Família Acolhedora, ele é um serviço onde nós tiramos a criança de uma instituição governamental, né? E levamos meio para ser de uma família. Então, ela passa a ser acolhida de uma forma mais humanizada, mais calorosa, tendo como filho. Tudo aquilo que uma família proporciona, de fato, para essas crianças. Esse é o objetivo, né, doutora, desse programa ou desse serviço que é a Família Acolhedora. Sim, e é muito importante porque, principalmente na primeira infância, né, do 0 aos 6 anos, que nós temos ali todo o desenvolvimento cognitivo, emocional, social da criança, né? E quando ela tem o cuidado individualizado, quando ela recebe essa atenção especial, né, nós podemos garantir um desenvolvimento mais saudável, né? Quando, ao contrário, numa instituição de acolhimento, por melhores que sejam os profissionais, por mais atenção que se tente dar, né, a gente sabe que há uma rotatividade de profissionais, que as regras são coletivas, que não há um cuidado individualizado e daí, então, não se garante esse direito à convivência familiar e comunitária da mesma forma do que numa família acolhedora. Tatiana, a família acolhedora, ele é sempre temporário? Como funciona assim? Como que funciona questões nesse sentido? Quanto tempo uma família pode ficar com uma criança acolhida? Então, o tempo é quem decide é o judiciário, né? A doutora Camila, no caso, pode ter uma explicação melhor, mas quem decide é o judiciário. E a gente sabe que é começo, meio e fim, né? A gente não consegue dar o prazo, quanto tempo essa criança vai ficar conosco, no Família Acolhedora. Entendi. Mas, Paulo, olha a grandeza do projeto e é importante esse podcast para que a gente possa explicar, né? São pessoas individuais ou famílias que se colocam à disposição de dar o afeto a uma criança que está com problema em sua família de origem, né? Por um tempo determinado.
E eu já vou dar uma aqui também de apresentador, né? Porque a grande dificuldade que as pessoas não conseguem enxergar, e eu não enxergava, doutora, era como que eu vou ter esse prazo e depois entregar a criança. Eu acho que esse é o grande X da questão do serviço da família acolhedora. É saber que tu está acolhendo uma criança por um tempo determinado, fazendo esse serviço, dando tudo que tu tem de melhor, de amor, de paixão, de educação, de limitações também, regras, até que essa criança consiga novamente voltar à sua família de origem, ou seja, encaminhada, né? Então esse é o grande segredo e a grandeza desse projeto. Nós sabemos que o acolhimento institucional, de qualquer que seja, ele é a última tentativa, né? Assim, primeiro se tenta todos os recursos com a família. Como que hoje o Ministério Público, a Vara da Família, como ela tem procedido nesses processos, doutora Camila? Assim? O acolhimento, seja institucional ou em família acolhedora, ele é excepcional, né? E sempre provisório, né? Sempre se busca, através, inclusive, da rede municipal, da rede de atendimento, que essa criança, esse adolescente continue na sua família e mediante processos de reestruturação dessa família, né? Inclusão em programas, em acompanhamento psicológico ou até em programas assistenciais. Mas quando não se logra êxito com isso, ou quando a violação de direitos é muito grave, né? Nós temos que acolher, retirar a criança desse ambiente ou desta família que está violando seus direitos para tentar, posteriormente, reinserir junto à família extensa, né? Localizar um familiar com vínculo e com condições de proporcionar todos os direitos dessa criança ou adolescente. E, na impossibilidade, então, através da destituição do poder familiar, é decretada a extinção do poder familiar e depois essa criança adolescente pode ser encaminhada à adoção, né? Mas, é claro, a prioridade é que se mantenha no seio da família, não sendo possível o acolhimento provisório, né? E daí nós temos esses dois caminhos, reinserir na família ou família extensa ou a adoção. Entendi. E qual é o objetivo final do programa, Tatiane? O programa Família Acolhedora. O programa em si tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Certo. O nosso serviço a nossa função é reestruturar a família, né, para que essa criança volte para a família de origem, certo? Aí o que a gente faz? Enquanto a criança está sendo acolhida no Família Acolhedora, o serviço está fazendo toda a função de psicossocial para poder reestruturar Vocês essa têm um família. time que Isso. trabalha tanto com a criança, com a família que está acolhendo e com a família original. Isso. Nós temos psicólogo, assistente social e pedagogo. E tudo isso é ligado à secretaria? Exatamente. Esse serviço ele é feito através da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, em parceria com a doutora Camila, né, que faz esse trabalho junto com a gente. Nós temos uma equipe, essa equipe, ela, como foi dito aqui pela Tati, é psicóloga, assistente social e pedagoga. Né? Então, essas famílias, elas são treinadas ou capacitadas, não é assim, olha, eu quero adotar, existe um prazo para capacitação. Sim. E depois dessa capacitação, junto com os técnicos, é feito o perfil dessa família e qual é o perfil da criança que cabe a esta família usar, como é que é o termo, não é adotar, não podemos usar acolher, né? Então, esse é um trabalho feito tecnicamente. E a Secretaria de Assistência Social é que tem essa responsabilidade para conduzir esse serviço. É interessante você ter usado o termo adotar, porque a família acolhedora, ela não pode ser família que se propõe à adoção. Exatamente. Né? Existe, né, doutora, uma situação peculiar nisso aí, né? Essa distinção é muito importante, né? Habilitados à adoção não podem se habilitar para prestar esse serviço de família acolhedora, né? E também não podem ter interesse em adotar. As pessoas que se habilitarem para prestarem esses serviços não podem ter interesse em adotar. Então, é por isso que elas são
orientadas e participam do curso de capacitação, né? Para que elas tenham esses recursos, né? De saber que vão prestar os cuidados, vão se doar para aquela criança ou para aquele adolescente durante aquele período, né? Mas para que ela tenha condições, daí sim, de ser encaminhada para uma família substituta de forma definitiva, né? E o que é uma família? Como eu posso me tornar uma Isso. família acolhedora? Primeiro ter... Eu sou casado, eu tenho uma mulher, eu tenho 3 filhos. Precisa ter alguma característica disso? Não. Me explica um pouquinho, Não. Tati. É assim, ó, você tem que ser maior de 21 anos de idade, pessoas ou famílias. Pode ser solteiro ou casado, não tem problema. E ser morador de balneário, maior de 21 anos, não estar na fila da adoção, nem ter pretendência em adotar. E não pode ter restrições psicossociais também, de drogas na família, envolvimento com isso. E somente. E vir até nós, na Secretaria da Assistência, né, fazer a inscrição, que a gente, inclusive, está com as inscrições abertas, vai até o final de outubro. Se alguém que está nos ouvindo tem um site, a doutora comentou o site desse Guia de Acolhimento Familiar. Tem um site muito interessante que é familiaacolhedora.org.br, em que a gente encontra números, a gente encontra depoimentos, toda a orientação, tanto para a formação das famílias, quanto para o acompanhamento durante e pós, né, acolhimento. Tem muitas informações, é muito interessante. Eu assisti alguns vídeos Emocionante. fortes, são emocionantes realmente sobre a questão da E família tem o acolhedora. contato também, que pode entrar em contato conosco, né? Com o telefone, posso dar agora? Com certeza. 47 99291 4156. Ou pelo familiaacolhedora@bc@gmail.com. E ali, então, a pessoa vai falar, quero saber mais, quero entender melhor. Tem um curso, tem uma formação? Tem sim. Depois que faz as inscrições, a família participa de uma capacitação. Aí lá ela vai decidir, né, falar qual é quantos anos que ela quer, no caso, acolher a criança. Ela vai escolher a faixa etária da criança. E aí a gente vai ver se essa família tem o perfil da idade ou não. É um processo muito longo, é um processo muito burocrático? Hoje a capacitação dura 1 semana em 3 dias, 16 horas. De 7 às 9 da noite. 16 horas. Família acolhedora. Ela recebe, secretária, alguma ajuda financeira do município? Recebe. E, na realidade, é uma ajuda mínima que nós Sim. podemos dar para essa família poder arcar com alguns gastos com essa criança, de um salário, né? Um salário mínimo. Um salário mínimo. O objetivo é ajudar a família. Mas, claro que a gente sabe que a família normalmente tem um gasto maior do que isso com essa criança. É um filho que ela vai adotar ali, pelo período que ela vai estar com essa criança. Então, o município ele ajuda, é uma ajuda de custo, mas não é uma contrapartida. É apenas uma ajuda de custo para que essa família possa arcar com algumas despesas. Mas desculpa. Lembrando que a criança e o adolescente em acolhimento, ele tem prioridade absoluta, né? Tanto na questão educacional, quanto em atendimento médico e acompanhamento. Então, por parte da rede municipal, é prestado também toda uma assistência, né? Em relação à transferência escolar, em relação a atendimentos médicos, em relação à inclusão em acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, né? É dada total prioridade. Então, esses custos a família não teria, né? E também tem a previsão de que se a criança faz jus a algum benefício, às vezes recebe BPC, ou às vezes uma própria pensão que nós fixamos judicialmente, né? Que os genitores devem pagar, pode ser usado, mediante autorização judicial, uma parte desse valor para alguma necessidade específica, né? Então, como nós acompanhamos, o Poder Judiciário acompanha de perto, assim como a equipe técnica nos encaminha os relatórios de acompanhamento dessa família durante este acolhimento, né? E se houver alguma necessidade, né? Nós requisitamos ao município, enfim, providenciamos a satisfação das necessidades dessa criança e desse adolescente. E também o apoio do serviço, que é 24 horas, né? Da equipe técnica com a família e com a criança. Se houve uma necessidade de um acolhimento, ou conselho tutelar, ou oficial da infância, através da ordem judicial, ele entrega para essa equipe, para a equipe acolhedora a criança. Se já tem a família e a criança está nessa situação. Como funciona esse processo? De onde ele sai para onde ele vai?
ainda não entrega. O ideal seria isso, né? O ideal seria que, mesmo que o acolhimento ele fosse emergencial, né, e anterior à determinação judicial, que essa criança fosse diretamente para a família acolhedora com aquele perfil, né? E daí se acionaria o plantonista do serviço e esse plantonista acionaria a família. Lembrando que nem o conselho tutelar, nem a família de origem vai ter acesso direto a essa família, né? O conselho tem acesso ao serviço. Ao serviço. Daí os técnicos do serviço é que fazem essa intermediação. Mas como nós atualmente temos poucas famílias acolhedoras cadastradas, né, e em atividade, e como o perfil é muito restrito, nós ainda não conseguimos fazer esse encaminhamento direto para o serviço. Então, a regra ainda é, por enquanto, né? Esperamos que a gente amplie o serviço de forma que a gente possa fazer isso diretamente, mas, por enquanto, a regra ainda é o acolhimento na instituição de acolhimento. Entendi. Que nós temos no município. Após o acolhimento na instituição de acolhimento, se houver família acolhedora com o perfil daquela criança e daquele adolescente, daí nós fazemos o encaminhamento, né? Mas é por isso que é tão importante ampliar o número de famílias habilitadas para que nós tenhamos número adequado de famílias no município e com perfis distintos, né? Porque nossos acolhimentos, eles são distintos. Podemos ter um bebê recém-nascido que inspira cuidados ainda no hospital, podemos ter um bebê saudável, podemos ter uma criança com algum problema, algum transtorno, podemos ter um adolescente, né? Enfim, os perfis são distintos. Então, as famílias podem se habilitar para perfis distintos e é importante que a gente tenha muitas famílias com muitos perfis. Por isso que, nesse momento, nós fazemos um convite especial. Sim. Você que, de alguma forma, sente que pode ser uma família acolhedora ou quer mais informações sobre a família acolhedora, você deve procurar a secretaria, você deve procurar a Tatiane, você deve estar procurando ali a vara da família, a doutora Alain ali na promotoria. Você tem que estar se informando, porque eu creio que você vai ter uma experiência sensacional. Família acolhedora é algo sensacional. Por isso, eu quero te desafiar a buscar mais informações a respeito desse programa. Doutor, e quando é um adolescente? Quando é um adolescente, da mesma forma, né? Nós temos adolescentes que passaram por situação de risco ou violação de direitos, ou mesmo órfãos, né? E que estão em instituição de acolhimento e que, é claro, a permanência prolongada numa instituição de acolhimento, ela nunca é saudável. Então, se esse adolescente pudesse ser inserido numa família acolhedora, ele teria uma convivência familiar muito mais saudável, né? Estaria muito mais preparado para a vida adulta, né? Em razão da convivência familiar e comunitária. Então, adolescente é da mesma forma. A família tendo perfil para acolher um adolescente vai acompanhá-lo, né? Nessas questões educacionais, de saúde e desenvolvimento, igualmente. E também prepará-lo ou para a vida adulta, se for o caso, né? Ou, como eu falei, para a reinserção familiar ou até uma eventual adoção. Tati, qual é o papel da família acolhedora quando ela recebe, então, uma criança, um adolescente em cima do perfil que ela escolheu, que ela se apresentou? Essa família ela tem que estar disposta a dar amor, carinho e atenção para essas crianças, que são crianças que vêm já de vulnerabilidade, né? Crianças que estão precisando muito de acolhimento. Então, essas crianças precisam de atenção. Então, a família ela precisa dar, nesse momento, muito amor e carinho, que é o que elas precisam. Eu tive uma experiência, uma vez, numa situação de plantão, e aí eu perguntei para a mãe, mas você bateu na criança? Ela falou, bato de novo até agora. Estendi a mão, o menino pegou na minha mão, eu falei, não, ele vai comigo. E nós saímos de mãos dadas, né? Assim, agora você chega, entrega para uma família e essa família, então, recebe essa criança de uma maneira diferente. Isso. Porque ela foi treinada, ela foi equipada, ela foi preparada, o que muitas famílias, às vezes, não receberam esse preparo. A Bíblia diz assim, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a amar os seus maridos e amar os seus filhos. Eu achava que isso era um negócio natural, que a mulher amava o filho de maneira natural. Quando eu comecei a ver essa questão de experiências da mulher pós-parto, os traumas, essas questões todas, trabalhando como conselheiro tutelar, vendo as mazelas das famílias disfuncionais, que a gente percebe o quanto as famílias precisam aprender a amar os seus filhos, a criar os seus filhos, a cuidar dos seus filhos. E eu falo que a família acolhedora, ela tem uma experiência sobrenatural, porque ela vai ter a oportunidade de ter na sua casa uma criança ou um adolescente, vai ter um acompanhamento com um profissional para ajudá-la
a fazer um atendimento melhor. Fala um pouquinho mais sobre isso, Tatiane. Bom, a gente, no caso, a gente faz uma capacitação bem falando todos os temas que tem a dúvida, né? Que as famílias têm dúvidas. E a gente capacita essas famílias para que elas possam acolher essas crianças, né? De que forma que o senhor fala, né? Tá, a gente... assim, eu acho que o importante como o Paulo falou, a questão do amor, né? Na vara da infância, a gente vê muita declaração de amor vazia, tudo, né? A declaração de amor vazia para nós não significa nada, né? O apego, ele nem sempre é positivo, né? O que a gente pretende do amor é o cuidado, que o amor, ele represente cuidado, né? Então, você amar uma pessoa é você cuidar desta pessoa, né? E as pessoas hoje não estão preparadas para cuidar. Elas dizem que amam, dizem que querem, mas não cuidam, né? Então, o nosso papel, muitas vezes, é ensinar as famílias, através das equipes técnicas, através de acompanhamento psicológico, através de inserção em programas, né? A cuidar da forma como aquela criança, daquele adolescente merecem ser cuidados, né? Prestando os serviços ali enfim, de saúde, de educação, de aconselhamento, de orientação, né? Na realidade, a questão do amor, ela tem que ser transmitida através de ações e não de palavras. Muitas vezes, e a doutora deve passar vários casos, de familiares que têm vários problemas financeiros, problemas conjugais, problemas, diversos tipos de problemas que acabam descontando nas crianças e nos filhos. Hoje a vida está muito corrida. Tu sai às 6 horas da manhã, volta às 7, 8 horas da noite. Então, tu não dá afeto, amor, carinho para os seus filhos. E muitas vezes desses problemas são descontados também nos filhos. Que aí entra a questão do conselho tutelar, que tu disse que tu estendeu a mão e tirou a criança daquela família. Então, esse é um olhar que nós temos que ter. A doutora resumiu de forma maestria, que ela é amor vazio, não é? Um amor vazio. O amor vazio é um amor feito de palavras. Não é com afeto, com carinho, com abraço, com a dedicação que tem que ser dada. E é isso que nós queremos. Que essas famílias acolhedoras, vocês que estão nos assistindo aí, que quer ser uma família acolhedora, que dê de fato esse amor cheio, não esse amor vazio. Esse amor com tudo que significa a palavra amor e família para essas crianças. Essa criança depois ela foi reintegrada. Pouco tempo depois, estiveram lá com a doutora Camila, com o doutor Alain, eles fizeram todo um processo de acompanhamento psicológico e em pouco tempo a criança foi reintegrada, né? Porque o propósito nunca é tirar, né? Sim. Nunca é tirar. O propósito é que realmente os direitos da criança e do adolescente sejam preservados. E às vezes, Paulo, os pais, eles fazem de uma forma automática que eles nem se dão conta que aquilo que eles estão fazendo é uma violação de direito. Sim. Né? E uma ação do Conselho Tutelar ou do Judiciário, às vezes coloca eles para refletirem e acabam entendendo e aprendendo como lidar e como amar seus filhos. Importante. Importante ter essa compreensão de que amor é atitude, né? Exatamente. Amor é muito mais do que você apenas expressar. Eu amo meu filho, eu amo meu filho. Tá, amar, mas e qual é a forma prática desse amor, né? Um amor que bate, um amor que espanca, um amor que empurra escada abaixo. Onde que se caracteriza esse amor? O amor se caracteriza exatamente quando você tem um abraço, quando você tem um afeto, quando você tem um ambiente de proteção, né? Isso exatamente. É necessário. E ele vai para uma família, muitas vezes, que é diferente da família natural dele. Como que o que isso é importante para a criança ou para o adolescente? Assim, nós acolhemos crianças e adolescentes que nós temos que ensinar muitas vezes questões básicas, né? Então, isso a família tem que ter noção de que a tarefa pode não ser tão fácil, né? Provavelmente vai ser difícil, né? Questões de higiene, questões de como se alimentar, questões de como se portar, como seguir regras, né? E como ser cuidado, como ser protegido, como ter limites, né? Então, é um processo de adaptação, né? E educação efetiva dessas crianças e desses adolescentes, né? Nós estamos hoje vendo muito essa questão dos TEA, a questão dos autistas, as questões
Na educação, inclusive, era uma das brigas que nós tínhamos, assim, tem laudo? Tá, tem laudo, não tem laudo. Vai mudar a forma de você atender a criança, o adolescente, né? Claro que a gente sabe que existem técnicas que pode ser diferente nesse sentido. Mas uma família acolhedora, por exemplo, que preparo ela recebe para receber uma criança ou um adolescente com uma história? Porque tudo que chega nessa família chega com uma história. E essa história é interessante também para que possa ser trabalhado. Porque também, não, eu vou abraçar, vou amar. Mas você vai ter experiências amargas. Por quê? Porque a criança que está chegando, ela não está chegando para simplesmente ser amada, ela está chegando num ambiente hostil para ela. Ela está chegando num ambiente diferente da casa dela. Mas é embaixo da ponte. Nós entramos em casas, por exemplo, que você via 5, 6 crianças correndo dentro do tamanho dessa mesa aqui, um ambiente. Mas é a família dela, é a casa dela. Mas é a pobreza, é a sujeira, não sei. Pobreza não dá destituição de poder familiar, né? A falta de dinheiro. O que dá é a falta de afetividade. Mas essa criança ou esse adolescente, ele vai chegar na família. E aí? Como que a família... que preparo que essa família tem também para receber uma criança com uma história que muitas vezes não é a história dos nossos filhos? A gente tem a equipe técnica, que tem a psicóloga, e a gente trabalha também com uma reciclagem de capacitação de 15 em 15 dias. Uhum. E daí a gente tem também uma quinzenal que a gente trabalha todos esses... Vocês fazem visitas? Visitas, e a gente trabalha também as famílias com reciclagem. Elas vão até a secretaria e fazem estudos com a psicóloga e traz tudo de dúvidas e com a psicóloga e com a assistente social para tirar todas as dúvidas dessas famílias conforme essa criança vai trazendo no acolhimento. Então, tudo isso a gente tem o apoio, né, das técnicas que fazem isso com as famílias acolhedoras. Sem falar também, né, Tati, que existe um plantão Isso, na secretaria, que é do programa Família Acolhedora, que ele está à disposição 24 horas para qualquer situação que ocorra com a família, qualquer dúvida que a família tiver de como lidar com a criança ou algum problema que ocorrer, elas podem entrar em contato 24 horas por dia. Tem alguém ali para atender, para orientar, para dar um encaminhamento que seja necessário para melhor a integração entre a família e a criança. Para tirar as dúvidas, no caso, né? Tá. Levamos uma criança para uma família. Levamos lá para casa do Omar, né? Vamos levar uma para casa do Omar, doutora. Levamos uma criança... Estou tentando convencer minha esposa. Para casa do Omar. Eu posso? Vamos levar. Claro. Vamos levar um bebê para casa do Omar para ficar bem impactante. Aí eu não entrego. Não, tem que entregar. Então, levamos um bebê para casa do Omar. Aí tem uma equipe trabalhando com a família natural. E depois de... Vamos dificultar um pouquinho, né, doutora? Depois de 8 meses, mais ou menos, vem a ordem judicial, doutora Camila, baixa a caneta lá, dizendo assim, Omar, entrega. Temos que entregar, né? Por isso que existe esse trabalho de acompanhamento, um trabalho de capacitação. Sim. Esta família, ela já sabe que ela vai... Ela é preparada para isso, essa né? criança por um período específico, né? Que ela não vai ficar com a criança, não vai adotar aquela criança. Então, isso é tudo feito com os técnicos durante esses cursos que eles vão ter. Então, tu já recebe a criança sabendo que é um tempo curto que tu vai assumir, tu é um padrinho, vamos dizer assim, né, por esse curto tempo, até encaminhar para o destino que a doutora Camila, ou quem estiver, né, doutora, né, no juizado ali, vai determinar. Aí vai ter o quê? Uma chamada síndrome do ninho vazio, porque vai ficar um buraco. Ou pode receber outro, né? Então, mas existe um processo, né, doutora? Claro. Tatiane, como é que funciona esse processo? Quanto tempo até essa família está apta para receber... Então, a família que decide. A gente É a tem família que família decide? que ela desacolheu agora e precisou de um tempo de 2 meses. A gente tem que respeitar o tempo de cada família. E tem família que já quer acolher novamente. Então, vai de cada família, né? Então, pode ser que o ninho nem fique vazio muito tempo. Isso. A intenção é essa, né, doutora? Que vão acolhendo, saindo e acolhendo novamente. Agora, um adolescente, por exemplo, ele foi para uma família acolhedora com 17 anos. A gente sabe que a dificuldade de adoção, a gente sabe de todas essas questões. Como é que funciona com a família acolhedora um adolescente de 17 anos para frente?
Então, é como funciona na instituição de acolhimento, né? Nós inserimos em cursos, conseguimos vaga de emprego, tentamos estruturar esse adolescente para a vida adulta, tentamos encontrar padrinhos afetivos, né? Quando não é viável a adoção, outro caminho é nós conseguimos padrinhos afetivos para que esse adolescente ele tenha uma rede de apoio, né? Tenha a quem recorrer, tenha com quem se orientar, se aconselhar. Então, nós preparamos o adolescente nesse sentido. E é o mesmo trabalho que a família acolhedora fará através da sua equipe técnica, né? Então, entra numa vaga de jovem aprendiz, consegue se efetivar num emprego, conclui os estudos, né? E assim é preparado para a vida adulta, né? Esse é o objetivo. E a família pode ter contato com esse adolescente depois que ele completou os 18 anos? Não, posteriormente, sim. Na verdade, no caso de adolescentes, inclusive perto ali da maioridade, né? É até saudável, né? Que ele continue com esse ponto de referência, com essa família de referência, mas isso tudo vai depender caso a caso. A gente diz que a justiça da infância ela é artesanal. A gente não tem, muitas vezes, a resposta pronta, né? Uhum. E uma regra geral, né? Então, nós temos que olhar caso a caso se aquilo seria benéfico para a família, seria benéfico para o adolescente. O nosso principal objetivo é priorizar os direitos da criança e do adolescente, né? Uhum. É claro que a gente pensa nos direitos da família também, mas o nosso A principal prioridade, objetivo, né? a prioridade absoluta são as crianças e adolescentes. Então, se isso for ao encontro do melhor interesse da criança e do adolescente, ótimo, né? Uhum. Não haveria problemas, né? Mas isso a gente tem que analisar de caso a caso, né? sim. Um sistema tipo apadrinhamento, alguma coisa nesse Sim, sentido? isso é outro serviço que nós serviço, temos né? no município, sim. Uhum. Apadrinhamento afetivo ou até material ou de prestação de serviços, que também não se confunde com a família acolhedora e confunde. também não se confunde com a adoção. Por isso que nós não vamos entrar tanto para não confundir Sim. quem está nos ouvindo, né? Qual a importância do serviço para a sociedade num todo? Esse serviço, qual a função, qual a utilidade desse serviço para a comunidade? Nós estamos formando seres humanos, né? Nós estamos formando o futuro, né? Uhum. Então, o que nós queremos para o nosso futuro, né? São crianças e adolescentes que tenham atingido o máximo do que eles podem atingir do seu desenvolvimento, né? Então, nós sabemos que se eles têm os direitos violados, eles não vão se desenvolver de uma forma saudável e não vão alcançar o seu potencial, né? Se eles têm os direitos preservados, ou pelo menos, ainda que não desde o princípio, mas depois eles consigam resgatar esses direitos, consigam se desenvolver dentro das suas potencialidades, nós temos uma sociedade melhor, né? Então, as crianças e os adolescentes fazem parte da nossa sociedade. Eu digo que as crianças e adolescentes acolhidos são nossos filhos do município de Balneário Camboriú, né? Uhum. Então, por isso que eles têm direito à prioridade absoluta em todos os serviços. E merecem toda a atenção, né? Então, nós estamos formando o futuro da sociedade. Né? Eu tinha um slogan na minha campanha para conselheiro tutelar que era: nosso objetivo é criarmos uma geração saudável que, mesmo adulta, guarde a pureza de uma infância feliz. Opa. Forte, né? Bonito. Fortíssimo. Poético. Poético. Porque é interessante, se nós instruirmos a criança, nós teremos um adulto melhor. Né? A Bíblia também fala a respeito disso. Instrui a criança no caminho que deve andar. Até quando ele for velho, ele não vai se esquecer. Então, por isso que é muito importante que a família acolhedora ela esteja pronta, esteja preparada, porque quando ela recebe essa criança ou esse adolescente, ela está fazendo uma intervenção numa vida. E essa intervenção pode ser extraordinária, né? A Tem doutora que falou, ser, né? Formação de seres humanos. Formação Nós estamos de seres formando humanos. pessoas para o Sim. futuro. É muito forte que a doutora trouxe aqui, porque o futuro depende dessa geração aí que está se formando. Então, nós temos a obrigação, como adultos, a formar essa geração para que nós tenhamos uma sociedade melhor lá na frente. E esses adolescentes que nós estamos aqui falando são pessoas que necessitam de um olhar, de um carinho, de um afeto, de um direcionamento para que eles possam ser seres humanos melhores e tragam resultados positivos mais para o futuro. Mas, Paulo, assim, ó, o tanto de testemunhos, doutora, que a gente tem escutado e foi falado aqui dos vídeos que tem ali, é algo encantador, né? As pessoas, às vezes, elas não entendem a grandeza disso aí
E eu tenho certeza que alguém que está nos assistindo vai dizer o seguinte: meu Deus, mas eu não tenho como ser uma família acolhedora, porque como é que eu vou entregar daqui 6 meses uma criança? É só assistir os vídeos. Eu, quando entrei, eu lembro até hoje, eu perguntava para a Tati, eu disse: mas Tati, isso não é possível. As meninas que trabalham comigo falavam: mas vocês não vão me convencer. Até que eu comecei a conversar com as famílias e entender que isso é um propósito. Que amar é até a capacidade de entregar, né? É um propósito. Esse é um amor... Tu já entra com esse propósito num programa que tu sabe que tu vai dar amor, tu vai dar carinho, tu vai entregar uma pessoa melhor e tu vai continuar amando aquela criança. Uma coisa que me chamou bastante atenção, eu assisti também alguns vídeos, né? Também, que me chamou bastante atenção é que a maioria dos testemunhos, as pessoas falaram assim: eu pensei que eu ia ajudar uma criança. Eu fui ajudado. É verdade. Né? Por quê? Porque você começa a se ver melhor também, você começa a se analisar também. E até, por exemplo, o meu filho mais velho está com 27 anos. Minha filha mais nova está com 20 anos, cursando medicina. Quer dizer, o meu do meio tem 22, vai fazer 22 anos agora. Quer dizer, eu criei esses filhos. Aí a gente começa a avaliar assim: como que eu criei esses filhos? Como é que chegaram até aqui? Como é que sobreviveram, né? Mas a partir do momento que você começa a ver assim, a oportunidade de você pegar agora uma criança ou uma adolescente, né? Não importa em que fase, não importa que história que tem essa criança, mas que você já tem um preparo maior e que você tem atrás uma equipe de suporte. Meu Deus, você tem condição de fazer uma intervenção extraordinária na vida dessa pessoa, né? Desse ser. Né? Então, eu fiquei encantado. Quando eu assisti o programa, que eu fui participar do treinamento ali, do curso, eu fiquei encantado. Eu falei: esse é um programa que precisa ser desenvolvido, precisa ser trabalhado cada vez mais e mais. Existe uma orientação do Tribunal de Justiça também, né, doutora, para que os fóruns possam, de alguma forma, incentivar, estimular esse programa? Sim. Tem o próprio CNJ, né, e assim como os tribunais de justiça de todo o Brasil, estão incentivando bastante a implantação do serviço de família acolhedora. Ainda é bastante incipiente em razão da dificuldade de cadastramento de famílias, né, dessa resistência, né. Então, ali até no site nós temos a informação de que de 30 mil acolhimentos, apenas 5% estão em família acolhedora, né? O restante todos em instituições de acolhimento, né? Então, é muito importante que a gente trabalhe junto à sociedade, junto à comunidade, para que se compreenda a importância desse trabalho, né? De se proporcionar essa convivência familiar para essa criança, para esse adolescente, né? Que é com o exemplo que a gente educa, né? Então, com o exemplo dentro da família que a criança e o adolescente vão se sentir pertencentes, que vão sentir que têm capacidades, que podem se desenvolver, que têm potenciais, né? Então, é muito importante o serviço e está previsto, inclusive, no Estatuto da Criança e Adolescente, que o acolhimento familiar ele deve ser implementado, né, preferencialmente em relação à instituição de acolhimento. Né? E assim, Paulo, só para fazer uma... Em Balneário Camboriú, apesar de ser um serviço que já está há algum tempo, mas nós estamos atrás de muitos municípios, doutora. Eu recebo municípios do Brasil inteiro que vêm conhecer a cidade, conhecer os serviços, e eu fico surpreso que municípios bem menores do que o nosso estão com um número de famílias muito maior do que nós. Esses dias eu recebi um município do Paraná que tem 52 famílias. Aptas a receberem. Esse é o nosso sonho aqui, né? É trabalhar para chegar nesse número. Então, esse trabalho com incentivo, com a divulgação, com as pessoas que estão nos assistindo também, falando com os vizinhos, parentes, é o que vai fazer com que a gente consiga chegar a um número expressivo e que a gente um dia podemos chegar e dizer: olha, nós não temos nenhuma criança no lar, as crianças todas estão em famílias acolhedoras. Esse é o nosso sonho, né, doutora? Mas para isso precisa ser trabalhado bastante. Tati, você está diante de uma família acolhedora. Como é que você conversa com ela? Qual é o estímulo que você dá para ela? O que você fala para essa família que está assim esperando o teu convite para se tornar uma família acolhedora? Primeiramente, a gente tem que, conversar com essa família que se ela vai estar disposta
a dar a essa criança o que ela realmente precisa, porque tem muitas famílias que vêm na emoção também, né? E a gente tem que colocar bem claro o que é o serviço, né? A gente explica detalhadamente como funciona, para que essa família também se interaja e se conscientize que realmente ela precisa não só, conforme a doutora falou, dar só o amor e o carinho. Ela tem que também seguir com as atribuições dessa criança, né? Levando para a escola, como se fosse um filho, né? Então, depois disso, a família, ok, eu quero acolher, e a gente vai para validar qual é a idade que essa família, no caso, vai querer acolher. Tudo de forma bem transparente. Quando a gente fala da criança para essa família, a gente fala se essa criança tem alguma deficiência ou não. Ela mesma fala se ela vai querer acolher com deficiência ou não. Tudo sempre bem transparente para a família, para que a família entenda se ela quer ou não aquela criança daquele jeito, né? Que temos família, conforme a doutora falou, sadia, né? Criança sadia, mas tem criança também que vem com algumas restrições. Então, sempre a gente tem que ter a transparência com essas famílias. Omar, por exemplo, minha esposa é diretora de uma escola tempo integral. Qual a função do município, por exemplo, em favorecer essa família na questão da saúde, educação? A doutora já disse que é prioridade absoluta. Mas o que se ela tiver alguma dificuldade, ela pode te procurar? Como é que funciona esse trabalho do governo na questão de apoio à família acolhedora? Então, o governo, ele trabalha em rede. Então, Certo. nós temos uma rede de serviços, de secretarias, que nós trabalhamos. A doutora Camila acabou de falar aqui que essa criança ela tem prioridade absoluta. Prioridade absoluta. Então, vamos supor aqui que uma criança é adotada por uma família que mora no Ariribá. Então, nós temos que providenciar e preparar o ambiente escolar mais próximo desta família para poder acolher essa criança. Se essa criança precisar de um atendimento médico, ela também tem a prioridade nesse atendimento. Então, são meios que nós temos dentro dessa rede de apoio para facilitar também a vida desses pais acolhedores, dessa família acolhedora. E se ela chega lá no fórum, doutora, e fala assim, doutora Camila, eu quero me tornar uma família acolhedora, qual vai ser a direção que o fórum vai dar para essa família? Bom, daí nós encaminhamos para a equipe técnica, né, que está fazendo a habilitação e também para a inclusão nessa capacitação, né? Como nós já falamos ali quais são os requisitos mínimos, né? Que é maior de 21 anos, não ter antecedentes criminais, não ter envolvimento nenhum com álcool ou drogas, para poder proporcionar um ambiente familiar saudável, né? E ter tempo e disponibilidade, né? Porque também... Claro. Às vezes a pessoa tem vontade, mas o trabalho dela ou as atividades dela não permitem que ela se dedique, né? Nós precisamos de dedicação, né? Então, nós podemos fazer uma orientação geral, né? E daí acionar, encaminhar para o serviço de acolhimento familiar para que lá a pessoa tire suas dúvidas, né? Faça a habilitação, o cadastro e a capacitação. Tá. Em síntese, o que eu entendi, né? Quero passar para quem está nos ouvindo, é que se de alguma forma você foi mexido pela ideia de família acolhedora, procure a equipe técnica. Por quê? Porque, por exemplo, eu e minha esposa, nós criamos os nossos filhos, todo mundo trabalhando, todo mundo estudando, minha esposa fez 2 faculdades enquanto criava os cabeçudinhos ali, né? Então, assim, a gente sabe que a vida da gente é atribulada, que a vida da gente é corrida, que a vida da gente tem... Mas se essa família, se ela tem esse interesse, se ela tem esse amor, se ela tem essa disposição, eu creio que a equipe vai ter condição também de ajudá-la a organizar a agenda, Claro, vai ter que levar no pronto-socorro, de repente? Vai. Nós também levamos os nossos, né? Exato. Acho que todos nós aqui levamos os nossos filhos quando teve alguma necessidade, ou no PA, ou no hospital, vacina, dentista, né? Todas essas questões acontecem. Agora, a gente sempre arruma uma maneira de ajeitar a agenda para que isso possa acontecer também, né? Então, eu creio que se você que tem ouvido esse programa e que, de alguma forma, foi chamado por essa questão da família acolhedora, procure a equipe técnica, se informe, se intere, busque mais informações, entre no site, assista os vídeos, para que você possa realmente ter condição de entender a dimensão, o tamanho desse serviço que se chama família acolhedora. Eu creio que nós podemos ir concluindo. Eu já estou assim, fiquei muito satisfeito com as respostas que
que obtive, fiquei assim, já tinha lido um pouco, já tinha participado de um treinamento para poder entender um pouquinho mais, já tinha ouvido também a doutora falando ali na UAB sobre a questão de que você deu a palestra na UAB sobre a família acolhedora. Tem ali sempre com o Omar ali tomando um cafezinho, um chá de vez em quando, a gente também conversa algumas coisas nesse sentido, e eu creio que é importante que a gente possa deixar esse convite para a população de Balneário Camboriú. Depois, então, Tati, é com você, para você fazer as suas considerações finais aí, para a gente poder concluir o nosso bate-papo deste momento do Fala Conselheiro. Eu vou agora, né, falar para vocês que estão ouvindo a gente, né, que procurem nós, né, lá na assistência, na Secretaria de Assistência. O telefone, vou botar de novo, vou falar de novo o telefone, 47-99-291-4156. E procure a gente para se tornar uma família acolhedora, né? Que nós precisamos demais. As crianças também, os adolescentes também. Omar, toma ali. Então, Paulo, eu mais uma vez quero agradecer a doutora Camila pela parceria junto com a Secretaria de Assistência Social. Sempre é um prazer ouvi-la, é sempre uma aula ouvir a senhora falar sobre essas pautas, doutora. E deixar a Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família à disposição. Venha nos conhecer, venha conhecer esse programa fantástico, tire suas dúvidas. Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família fica aqui na Rua 3100, onde fica a Casa da Família, e venha ser uma família acolhedora, abra os braços, o coração, o amor e acolha uma criança. Doutora Camila. Eu gostaria muito de agradecer o convite e falar mais uma vez da importância, né, da família acolhedora para as nossas crianças e adolescentes, como garantia da dignidade das crianças e dos adolescentes, garantia do direito de convivência familiar e comunitária, de um desenvolvimento pleno e saudável, né? Acredito muito no projeto e espero que nós tenhamos famílias dispostas a realizar esse trabalho comunitário, né, que é um trabalho praticamente voluntário, né, mas que é extremamente gratificante e pode mudar, com certeza muda, né, o rumo da vida, né, dessas crianças e adolescentes. Fala Conselheiro, então, vai ficando por aqui, agradecidos por essa conversa agradável sobre família acolhedora. Muito obrigado a vocês.